Oi, gente. Vamos fazer nossa resenha do livro, né? Nós estamos resenhando este livro aqui, o livro Educação Física Escolar, Referenciais para o Ensino de Qualidade, do Ricardo Catunda e do Adilson Marques, que são os organizadores. E nele está cheio de artigos. E o artigo de hoje que a gente vai conversar é sobre os estilos de ensino, que é muito massa. Então vamos lá. Logo aqui na introdução desse artigo, ele fala que o professor tem a capacidade de organizar as situações de aprendizagem com vista em todos os alunos, certo? E que a investigação sobre a eficácia do ensino é demonstrada através dos professores terem um vasto repertório de técnicas e estilos de ensino, logo no início da introdução do artigo. E aí ele começa a falar um pouquinho dos pressupostos teóricos do estilo de ensino. Ele apresenta muitos autores, muitos estudos durante todo esse artigo. O estilo de ensino é o quê? É um plano para fornecer informações, garantir oportunidade de prática e transmitir feedback, de modo a que haja uma melhor compreensão e aquisição de conhecimentos numa determinada área temática por parte dos alunos. Ele funciona como um guia ou mapa do processo de ensino e aprendizagem. E ele defende previamente um destino da aula. Ele estabelece de forma coerente uma relação entre as intenções de aprendizagem, as experiências de aprendizagem dos alunos e o comportamento de ensino do professor. E essa congruência desses três eixos é formada a unidade pedagógica. O professor sempre deve questionar sobre os objetivos da sua aprendizagem, a atividade que é realizada e a sua própria atividade enquanto professor. Referencial a esse teórico, esse estilo teórico, a gente tem 11 estilos de ensino, 11 formas de ensinar. E cada uma possui um estilo diferente. E nenhum estilo é melhor do que o outro. Isso aí deixa bem claro aqui. E essa designação de estilo não pode ser compreendida como uma interpretação pessoal do professor, certo? Então essa visão dessa ruptura idiosincrática do ensino é bem interessante todo professor ter. E aí ele parte do axioma da seguinte questão: o ensino é uma cadeia de tomada de decisões. E a partir dela, existe um princípio unificador em relação aos comportamentos de ensino e aprendizagem. E ele é feito a partir de 3 decisões, segundo alguns autores. A primeira são as decisões pré-impacto, a impacto e a pós-impacto. E aí, o que seria, numa construção desses aspectos de ensino, como é que seriam as premissas de cada ensino? Primeiro, assumir a ruptura dessa visão idiosincrática de ensino, em que ele fala que a melhor forma de ensinar é a que é utilizada pelo professor, não é essa. A perspectiva de não versus, que é o quê? É que não há um estilo perfeito, um estilo melhor que o outro, Mas sim depende muito dos objetivos definidos, do contexto e as características dos alunos. E o terceiro ponto é a indissociabilidade da relação, ou seja, objetivo, ensino, aprendizagem e resultado, certo? É muito importante ter essas 4 relações. A indissociabilidade da relação entre objetivo, ensino, aprendizagem e resultado. E a última premissa é a relação entre o estilo do ensino e os canais de desenvolvimento, que são eles os canais cognitivo, social, emocional, físico e moral e ético, em que cada estilo tem o seu. E em alguns são mais desenvolvidos e outros não. Então depende muito do objetivo estabelecido no processo de ensino e aprendizagem. Cada estilo, os 11 estilos, eles são organizados em 2 grandes grupos, certo? Um grupo convergente, que é aquele grupo de reprodução, e o grupo divergente, que é o de produção. E a gente vai ver cada um desses grupos
menores, né? O que faz parte de cada grupo. No grupo convergente, né, ele é baseado na reprodução do conhecimento e das habilidades. Já nos grupos dos divergentes, né, e de produção, eles são baseados no conhecimento, na habilidade, né, na busca pelo novo, no maior grau de decisão. E eles convergem em conteúdos mais concretos, diferente dos convergentes. E a organização dos estilos, ele é feita através do conceito de barreira da descoberta, que ele delimita o conjunto de estilos de ensino diferentes objetivos, a partir do objetivo de cada ensino. Proporciona experiências e mobiliza a memória e a repetição de tarefas. E no outro, ele apela pela criação, pela investigação e pela descoberta de solução. Então vamos agora para a caracterização dos estilos de ensino. E aí vocês vão começar a identificar os estilos que vocês utilizam durante as suas aulas. O primeiro estilo é o estilo comando. Olha só. Ele é centrado no professor e no conteúdo. Todas as decisões são de responsabilidade do professor. Ele é que define, demonstra a tarefa a ser executada, ele estabelece o local, ele diz como é que vai ser realizada a tarefa, a sequência, o início e o fim, o ritmo e a situação de aprendizagem. E ele está bem correlacionado à uniformidade, à sincronia, à reprodução de um modelo, precisão das respostas, né? Perpetuação das tradições culturais e há uma total dependência do aluno ao nível tanto físico, emocional, social e cognitivo. Outro estilo de ensino de aprendizagem é o estilo tarefa. Olha como é que é. Vocês vão já se identificar que vocês usam esse estilo nas suas aulas. Ó. O professor ele explica, demonstra a tarefa e o aluno executa conforme o modelo. E aí ele associa a repetição da tarefa aos conhecimentos dos resultados. As decisões pré-impacto são tomadas pelo professor, as de impacto é a realização da tarefa, né, e o ritmo são da responsabilidade do aluno. E as pós-impacto são de responsabilidade do professor, em que o professor ele vai dar vários tipos de feedback após a atividade. O aluno ele ganha dependência no canal físico, né? Porque ele que decide qual ritmo que ele vai fazer a atividade, como no início ou no final da aula. O canal social do aluno também há um aumento, porque ele cria condições, né, de contato social. E no cognitivo há um ligeiro desenvolvimento, porque ele apenas só reproduz a tarefa. Já no estilo recíproco, né, é atribuído os papéis de observador e executante aos alunos. Promove a tolerância e desenvolve as relações de cooperação e solidariedade. No pré-impacto, o professor define a tarefa e escolhe os grupos. No pós-impacto, o professor tem um aluno como observador e ele tem a possibilidade de dar o feedback. E no pós-impacto, o aluno ele só ajuda a dar o feedback, mas para ele ajudar esse feedback aos seus pares, né, é exigido dele muita honestidade, paciência, tempo, empatia e um poder muito grande de comunicação. Nos canais de aprendizagem, no cognitivo, há um maior domínio da criticidade, né, dos aspectos críticos da matéria. Já nos canais social, emocional e cognitivo, ele promove um pouco de desenvolvimento. E no canal físico, acaba ficando condicionado, porque tem aquele aluno que observa a tarefa e o aluno que dá o feedback. Outro estilo de ensino é a autoavaliação, que a característica dele é a alteração da responsabilidade do feedback do professor ou do aluno observador para si. O aluno ele assume a avaliação do seu desempenho na tarefa, ele ganha muita independência nesse estilo, né? E aí ele tem que buscar ser honesto, né? Assumindo as próprias limitações, corrigindo os seus erros em frente à dificuldade da tarefa. No pré-impacto, o professor só define a tarefa e suscita a autoavaliação. Nas fases de impacto, ele utiliza o critério para avaliar. No pós-impacto, o aluno ele determina baseado no seu desempenho na sua autoavaliação.
Os canais emocional e cognitivo desse aluno é bem aumentado, porque ele exige dele uma identificação e uma correção dos seus erros. Outro estilo interessante é o estilo inclusivo, que é o quê? As tarefas, né? As tarefas propostas têm vários níveis de dificuldade, justamente para incluir todos os alunos. O professor apresenta a tarefa, o aluno faz sua autoavaliação e escolhe o nível que ele vai ficar de atividade. E aí ele vai adequar essa atividade a partir das suas capacidades, né? Desenvolvendo a consciência em relação às suas aspirações, do que ele vai fazer a atividade e às suas capacidades reais. Então, nesse estilo de ensino, estilo inclusivo, o professor, na parte pré-impacto, ele toma as decisões. Na impacto, ele define os critérios. E na pós-impacto, é o próprio aluno que vai definir o seu desempenho e se mantém as atividades naquele nível, né? Nesse estilo, os canais mais solicitados é o canal físico e o emocional. E agora a gente vai para a parte, a gente fez toda a parte nos estilos convergentes, que é aqueles estilos que o aluno só reproduz uma atividade. Agora a gente vai para os estilos divergentes, que é uma produção do aluno. E aí o primeiro estilo de ensino é o estilo de descoberta guiada. Olha só. Tem o desenvolvimento sequencial e lógico do pensamento do aluno. As atividades são de exploração, de investigação e descoberta da resposta ou modelo de desempenho mais adequado para a resolução do problema. E aí vem as fases. Na pré-impacto, o professor escolhe as perguntas com vista a uma determinada resposta. Na impacto, o aluno ele toma as decisões sobre a resposta e o professor continua conduzindo o processo. Na pós-impacto, o professor ele continua a dar o feedback, né, levando o aluno a encontrar uma solução de determinado problema. Nesse estilo de ensino, é muito forte o canal cognitivo e o canal emocional do aluno. O próximo estilo é o estilo descoberta convergente. Olha só o que o autor fala aqui desse estilo, como é que ele se caracteriza. Estimular os alunos à descoberta de uma única resposta correta ou uma solução para um dado problema. O professor é responsável pelas decisões pré-impacto. Na impacto, o aluno elabora uma sequência lógica de perguntas e pensamentos em que ele julga ser correto. Na pós-impacto, o professor avalia a resposta do aluno e esse último considera a resposta mais adequada e registra. Dentro do canal cognitivo, ele é o mais solicitado. Já no canal físico, é um pouco comprometido, porque pode perder muito tempo construindo, né, e pouco tempo na atividade. Esse estilo está associado a todas as atividades em que o aluno não tenha qualquer tipo de conhecimento e que vá formulando as ideias e questões para que dê origem a uma solução. O próximo estilo que o autor fala é o estilo da descoberta divergente. A produção de novas e várias possibilidades de resposta para uma situação nova e desconhecida. O senso crítico e criativo na elaboração das possibilidades. E aí nas fases do ensino tem o pré-impacto, em que o professor toma decisão sobre o conteúdo. Na impacto, as decisões são de responsabilidade do aluno. E na pós-impacto, o aluno toma a decisão da avaliação sobre a solução que ele encontrou. E aí nos canais cognitivo e social tem implicação muito forte. E no físico também já tem aí uma dificuldade, porque não pode acontecer de não dispor de muito tempo para a prática, né? O outro estilo também é o estilo de programa individual. Nesse, o aluno ele cria uma autonomia para elaborar seu próprio programa, baseado no conteúdo determinado pelo professor. Na pré-impacto, o professor estimula o tema e o aluno escolhe como ele vai investigar e desenvolver aquele tema. Na impacto, o aluno elabora e apresenta as questões e soluções. E na pós-impacto, o aluno compara e avalia a aplicação das soluções para o problema e decide se mantém ou modifica o programa. Os canais nesse estilo, cognitivo e emocional,
são bem fortes, bem desenvolvidos, né? Mas podendo ter repercussão no físico, porque não tem muito tempo, né? Pode ser que não tenha muito tempo para aplicar esse programa. Esse estilo de programa individual, ele é pouco frequente em escolas. Outro estilo é o estilo programa iniciado pelo aluno. É totalmente independente, ele cria totalmente a independência do aluno em relação ao professor, né? Nas fases pré-impacto, o aluno ele seleciona o tema, investiga e desenvolve seu programa individual. Na impacto, o aluno elabora o programa, apresenta as questões de soluções e define o tipo de intervenção do professor. E na pós-impacto, o aluno compara e avalia as aplicações das soluções. Dentro dos canais, o cognitivo e emocional tem alguma implicação, há um desenvolvimento disso. Já no canal físico, há pouco tempo para a aplicação da atividade. O outro estilo de ensino que o livro fala aqui no artigo é o estilo de autoensino. Olha só. Nesse estilo, a necessidade de um indivíduo construir e criar as suas próprias experiências de aprendizagem, cujas aspirações e desejos darão origem à identificação de objetivos específicos para a atividade. É quase inexistente no contexto escolar esse tipo de ensino e é mais envolvido nos estilos de idade adulta, né? Na idade adulta, esse estilo é mais observado. Nas questões dos canais cognitivo, emocional e social, ele determina muito o envolvimento do canal físico. E aí, Calu, todos esses estilos que você falou, como é? O que os autores falam desses estilos, da sua aplicabilidade, tudo? Vamos ver aqui o que o artigo fala. Na parte da análise crítica dos estilos. Olha só. Uma vez que cada aluno tem ritmo de aprendizagem diferente, a utilização dos estilos de ensino para além dos objetivos deve considerar as necessidades dos alunos, proporcionando tempo e oportunidade de prática ajustados. O ensino uniforme não garante a adequação das tarefas às necessidades de aprendizagem de todos os alunos. Lembra que a gente falou sobre os estilos, né? O estilo de comando e tarefa são os estilos mais utilizados nas aulas de educação física. E aí ele elenca por quê? Primeiro, para aproveitar o tempo. Segundo, a transmissão de forma rápida. Terceiro, as questões de saúde, controle da aula e da disciplina. Esses são os três motivos que os estilos de comando e tarefa são mais utilizados na aula de educação física. No ensino recíproco, né, ele fala sobre os benefícios que podem resultar da sua utilização nas fases inicial de aprendizagem e de técnica desportiva, e com alunos com necessidades educativas especiais, uma vez que o acompanhamento é maior e o feedback mais frequente. Além de criar um clima de orientação para a maestria, né? Que é aquela coisa de a pessoa se superar e tudo mais. Já no estilo de autoavaliação, ele favorece muito o clima motivacional do aluno, né? O aluno procura melhorar a sua prestação das atividades de forma individual, concentrado na tarefa, adotando um critério autorreferenciado, se ele mesmo está se evoluindo em base no que ele estava anteriormente. Melhora muito os seus graus de habilidade motora sempre que são estimulados a avaliar o seu grau de desempenho no estilo autoavaliação. Ele é interessante para ser utilizado nas fases intermediárias e avançadas de aprendizagem. Já no estilo inclusivo, há uma forte associação com a variável específica de eficácia pedagógica, que é aquele tempo de aprendizagem dos artigos anteriores que ele fala. A adequação das situações é muito importante porque vai promover a igualdade, a diversidade e a inclusão na aula de educação física. Tanto o estilo inclusivo quanto a autoavaliação, ele reforça a capacidade de decisão dos alunos, porque eles assumem o controle e comparam as suas execuções. O professor ele deve acompanhar e fornecer feedback sempre para os alunos com mais dificuldade, que esses estilos eles oferecem essa possibilidade. Já nos estilos de descoberta guiada, descoberta convergente e descoberta divergente,
Os alunos participam da criação e descoberta, né, das soluções. Concede mais tempo aos alunos durante as tarefas, estimulando-os a pensar sobre si próprios na resposta certa. A questão do autoconceito, o sentido crítico, nesses estilos estimulam muito isso. As tarefas sempre são realizadas de forma mais autônoma pelos alunos, né? E cria aquele clima motivacional orientado para a maestria. Tira os alunos da zona de conforto e promove novas aprendizagens. Já nos programas individual iniciado pelo aluno e o autoensino, permite que os alunos criem, a partir das suas referências, o seu plano de aperfeiçoamento. Cria aquela maior independência desde o professor e promove aquele clima motivacional também para a maestria. São estilos muito trabalhados e são bem eficazes na sua intervenção. O ensino de qualidade em educação física ele deve incluir estilos de ensino centrado no aluno, ensinando os alunos a autorregulagem do seu comportamento, ensinando o comando da tarefa. Os ensinos de comando e tarefa, eles criam esse clima controlado e orientado para o ego, que não é interessante, né? As aulas de ensino de produção e centrados nos alunos, elas são descritas por eles como as mais divertidas e diversificadas. Elas têm condições essenciais para incentivar o comportamento e a atividade física ao longo da vida. Ele reforça bem aqui que não existe o melhor estilo de ensino. O professor é que é o responsável por analisar o processo, conduzir, selecionar qual estilo que ele domina e bem coerente com os objetivos, a atividade que o professor vai fazer, a atividade do aluno e assim criar uma congruência da unidade pedagógica. Fechando o nosso artigo, na conclusão, ele diz que todo estilo ele tem que ser fundamentado na sua intencionalidade, na sua congruência com os objetivos da aprendizagem e do ensino. O ensino ele deve ser formado de uma cadeia de decisões, naqueles 3 fases, né, que é o pré-impacto, impacto e pós-impacto. Ele tem que sair dessa visão idiosincrática do ensino, ok? E que não existe um ensino melhor do que o outro. A escolha do ensino ela deve ser realizada através dos objetivos e características dos alunos. Em função do estilo utilizado, determinados canais de desenvolvimento eles são mais ou menos atingidos por eles. Existem grandes estilos de ensino, que foram os ensinos que a gente viu de reprodução e os ensinos de produção. E cada um deles ele vai ajudar em um tipo de conhecimento e num tipo de autonomia do aluno. Por último, o ensino de qualidade em educação física implica que o professor possua, para além da dimensão ética e moral, um vasto repertório de técnicas e estilos de ensino, no sentido de assegurar a todos os alunos de forma coerente aprendizagens significativas e desafiantes, de modo a tornar e manter um cidadão fisicamente ativo e literado e cumprindo as finalidades da educação física. Então, esse foi o nosso artigo de hoje, que foi com o seguinte tema: estilos de ensino de aprendizagem. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, nós estamos fazendo uma resenha desse livro. E esse livro tem vários artigos e todo dia a gente estuda um artigo, ok? Então até amanhã, um beijo grande e vamos estudar mais, minha gente.